Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes da disciplina de Ciências e agora estarei ministrando para vocês mais uma videoaula cujo tema central é Introdução ao Estudo da Ecologia. Dentro deste tema, nós iremos abordar informações teóricas sobre os ciclos biogeoquímicos, precisamente sobre o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. Inicialmente eu trago para vocês o nosso plano de aula, destacando o nível de ensino que trata-se do ensino fundamental 2, anos finais. Quanto ao ano, consiste no 6º ano escolar. Componente curricular, ciências. Quanto à modalidade de ensino, trata-se do ensino remoto. Muito bem. Quais são os objetivos ou as expectativas de aprendizagem? Então, espera-se que você, caríssimo aluno, após assistir a esta videoaula, espera-se que você seja capaz de reconhecer os componentes, a organização e as interações nos ecossistemas, tudo que estiver relacionado aí aos ciclos biogeoquímicos. Muito bem. Quais são os pré-requisitos necessários que os alunos precisam ter para compreender melhor a este conteúdo? Então, é necessário que você, caríssimo aluno, tenha noções básicas sobre os seres vivos e o ambiente. Serão utilizados diversos instrumentos avaliativos, entre eles, irei estar avaliando vocês quanto às devolutivas das atividades remotas propostas. Eu insisto em dizer, é importantíssimo que durante as videoaulas que vocês façam anotações em seus cadernos dos pontos mais relevantes atinentes ao assunto abordado. Em seguida, respondam às atividades, às questões, tirem foto e enviem, seja via WhatsApp ou para o Google Sala de Aula. Muito bem, foram utilizados diversos recursos para a confecção desta videoaula, dentre eles o Chromebook educacional com acesso à internet e banda larga. Então, só para relembrar, eu trago para vocês aqui no glossário os ciclos biogeoquímicos. Professor, o que vem a ser ciclos biogeoquímicos? Eu já afirmo para vocês, caríssimos alunos, que ciclos biogeoquímicos consiste no processo pelo qual as substâncias químicas, ora, estarão presentes nos seres vivos, ora estarão presentes no meio geo, ou seja, no meio ambiente. O que eu quero dizer para vocês é que as substâncias químicas, ora elas estarão compondo aí os seres vivos, ora estarão no meio ambiente. Então, dá-se o nome de ciclos biogeoquímicos. Muito bem, professor. Dando continuidade, eu quero destacar para vocês as referências que foram utilizadas para a confecção desta videoaula. Dentre as diversas referências utilizadas, destaca-se o livro APES Interdisciplinar Ensino Fundamental 2, Manual do Professor. Muito bem, então dentro dos ciclos biogeoquímicos, irei falar um pouco sobre o ciclo do oxigênio. É importante destacar que o oxigênio é um importante componente químico que estará presente aí no nosso processo de respiração. Eu quero também afirmar para vocês que todo o oxigênio existente no mundo, ele é oriundo dos organismos fotossintetizantes, ou seja, o oxigênio existente na atmosfera, ele é oriundo dos organismos autótrofos, ou seja, dos organismos capazes de produzir oxigênio, capazes de realizarem aí a fotossíntese. Professor, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é o processo pelo qual os seres vivos captam 3% da energia luminosa para atuar na fotossíntese, ou seja, é o processo pelo qual os seres vivos transformam energia radiante em energia química ATP. É o processo pelo qual os seres vivos, eles transformam compostos inorgânicos em compostos orgânicos, liberando para a atmosfera o oxigênio. Então, pessoal, é importante destacar que a principal forma de produção de oxigênio é pelo processo de fotossíntese, como dito anteriormente. E esse processo de fotossíntese, mais uma vez eu afirmo para vocês, é realizado apenas pelos organismos autótrofos fotossintetizantes, como plantas e algas. No entanto, algumas bactérias também são capazes de realizar fotossíntese, porque elas têm o que nós chamamos de pseudoclorofila, então elas também realizam fotossíntese. É importante ainda destacar que o oxigênio liberado na atmosfera, pessoal, ele será utilizado por organismos num processo chamado de respiração celular. A respiração celular é o processo pelo qual os seres vivos, eles quebram compostos orgânicos, eles oxidam compostos orgânicos para produzir aí energia, CO2, que é o dióxido de carbono, e liberar aí também molécula de água. Muito bem, professor. Pode explicar para nós como se dá o processo chamado ciclo do oxigênio? Posso sim. Então, como acontece o ciclo do oxigênio?
Então as plantas elas captam o CO2, ou seja, o dióxido de carbono. O dióxido de carbono vai reagir com a molécula de água, formando moléculas orgânicas, como por exemplo C6H12O6, que é a glicose, liberando o oxigênio aí para a atmosfera. Isso nas plantas autótrofas clorofiladas através do processo de fotossíntese. O oxigênio lá presente na atmosfera, ele será utilizado pelos organismos chamados heterótrofos, que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, os animais, de uma forma geral, como são heterótrofos, eles captam esse oxigênio da atmosfera e esse oxigênio ele será utilizado no seu processo de respiração, onde esse oxigênio irá queimar, irá oxidar, irá promover aí uma combustão aí da matéria orgânica para liberar aí o oxigênio dentro da molécula de CO2, dentro da molécula de gás carbônico. Então, os animais que são seres heterótrofos, né, sejam animais racionais ou irracionais, eles captam oxigênio, que é liberado através do processo de fotossíntese, eles utilizam esse oxigênio no processo fisiológico de respiração e devolvem para o meio ambiente na forma de CO2, na forma de dióxido de carbono, e a planta ela reutiliza esse CO2 e o ciclo recomeça. O oxigênio é um elemento químico de extrema importância para os seres vivos, como nós podemos ver nesta aula. Dando continuidade, irei falar para vocês agora o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio nada mais é do que um outro elemento químico, é um gás que existe em maior quantidade no ar atmosférico. Porém, o nitrogênio ele não encontra-se na forma assimilável pelos seres vivos, tá certo? Ô professor, e como é que acontece o ciclo do oxigênio? Eu irei explicar para vocês. É importante destacar que o nitrogênio, pessoal, ele está presente nas moléculas de aminoácidos. Os aminoácidos são os monômeros de proteína. Ou seja, os monômeros são as menores partes de uma proteína. Então, o nitrogênio, eles são importantíssimos para os seres vivos porque eles atuam na formação dos aminoácidos que irão formar aí as diversas proteínas. Proteínas são macromoléculas formadas por moléculas menores chamadas de aminoácidos, tá certo? Além disso, os compostos de nitrogênio formam aí as chamadas bases nitrogenadas, tá certo? Formam aí as bases nitrogenadas. Quem lembra lá, as bases nitrogenadas são adenina, timina, guanina, citosina. Então, o nitrogênio atua também na formação das bases nitrogenadas. Então, trata-se de um elemento químico extremamente importante. Ô professor, já que o nitrogênio não encontra-se na forma assimilável pelos seres vivos na atmosfera, como é que acontece o ciclo? Pois bem, eu irei mostrar para vocês. Então, inicialmente, o nitrogênio, que é o N2, vai acontecer aí uma fixação desse nitrogênio no solo. Como é que esse nitrogênio é retirado da atmosfera para o solo? Um grupo de bactérias, chamadas bactérias nitrificantes, como por exemplo os isóbios, que são um grupo específico de bactérias que vivem nas raízes de plantas leguminosas, eles captam o nitrogênio atmosférico e fixam no solo. Quando eles fixam no solo, eles fixam esse nitrogênio na forma de amônia, NH3 ou até NH4. E essa amônia, ela é tóxica e não é uma forma ainda assimilável pelos seres vivos. Porém, no solo, essa amônia vai sofrer reações e irá ser transformada, pessoal, aí em nitritos. Ou seja, bactérias chamadas bactérias nitrificantes vão produzir aí esse composto chamado nitrito, que o nitrito também ele é tóxico, tá certo, pessoal? Então, após esse processo de formação dos nitritos, vai ocorrer outra reação química aí, através de bactérias ainda também específicas, e irão transformar esse nitrito em nitratos. Apenas os nitratos são assimiláveis pelas plantas. As plantas podem assimilar o nitrogênio na forma de nitrato. O nitrato não é tóxico. Então, as plantas irão utilizar aí o nitrogênio para formar os seus tecidos celulares vegetais. E os animais, por sua vez, eles poderão fazer a ingestão desses vegetais, introduzindo às suas células, dessa forma, o nitrogênio na forma de nitratos. Professor, e como isso é devolvido? Olha só, pessoal, os nitratos, eles sofrem reações e irão liberar aí o N2 para a atmosfera. Professor, qual o nome dado a esse processo? Esse processo é chamado de desnitrificação. Existem bactérias, como as pseudomonas, elas são bactérias desnitrificantes, elas retiram o nitrogênio presente no solo e devolvem para a atmosfera e o ciclo recomeça.
Então, pessoal, só para reforçar, primeiramente, quanto ao ciclo do nitrogênio, ocorre a fixação. O processo de fixação nada mais é do que a retirada do nitrogênio da atmosfera e sua transformação em amônia, NH3, a qual ela poderá ser assimilada pelos seres vivos, no caso, por algumas bactérias, tá certo? E, por exemplo, as cianobactérias, tanto em meio aquático quanto em meio terrestre, elas conseguem transformar o nitrogênio em amônia, porém a amônia ainda é tóxica, tá certo? Essas bactérias também, como eu falei, como por exemplo os isóbios, elas fixam o nitrogênio atmosférico no solo. Porém, nós não podemos, as plantas ainda não conseguem absorver no formato de nitrito porque é um pouco tóxico. Depois disso, após a fixação, acontece a nitrificação. Então, a amônia que foi produzida anteriormente, bem como a liberada pelos processos de excreção de animais e pela decomposição também, através dos micro-organismos, que são seres decompositores, essa amônia ela é convertida no solo em nitritos. Os nitritos ainda são um tanto quanto tóxicos. E eles serão transformados por meio de reações químicas em nitratos. Os nitratos, por sua vez, não são tóxicos e são as formas assimiláveis pelas plantas. Esse processo, pessoal, é realizado por bactérias denominadas bactérias nitrificantes, as do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter, tá certo? Nitrosomonas e Nitrobacter. Muito bem. E como é que esse nitrogênio é devolvido para a atmosfera? Como eu falei anteriormente, pelo processo de desnitrificação. Nesta etapa, pessoal, bactérias denominadas de bactérias desnitrificantes, elas retiram o nitrogênio do solo, né? Por meio de compostos nitrogenados, como nitrito, como nitrato, e devolvem à atmosfera. E o ciclo, dessa vez, ele recomeça. Como nós podemos ver aí na ilustração, tá certo? Então, bactérias do tipo Rhizóbio, ela fixa o nitrogênio atmosférico na forma de amônia. Essa amônia sofre reações no solo e são transformadas em nitritos, posteriormente em nitratos, e a planta absorve e esse nitrogênio na forma de nitrato, os animais consomem na cadeia alimentar essas plantas, né? E durante esse processo de formação de nitrito e nitrato também pode ocorrer aí a desnitrificação, que é realizada por bactérias que devolvem o nitrogênio para a atmosfera e o ciclo continua. Muito bem, professor. Deixarei agora para vocês, pessoal, aqui uma atividade de ciências para vocês responderem após assistirem a esta videoaula, copiar no caderno, tirar foto e enviar para o professor, seja via WhatsApp ou pelo Google Sala de Aula. Então, eu deixo aqui para vocês uma questãozinha da Universidade Federal, lá do Rio Grande do Sul, onde diz: pode-se relacionar a formação da camada de ozônio com o ciclo do nitrogênio, carbono, oxigênio, enxofre ou fósforo? É importante destacar, pessoal, que a camada de ozônio, na realidade que é o O3, é um gás extremamente importante. Por que, professor? A camada de ozônio é importante porque o gás ozônio, pessoal, ele é o único gás que ele tem a capacidade de filtrar a radiação ultravioleta do tipo B, UVB, tá certo? Então, qual é o componente químico, né? Qual é o ciclo do componente químico que está relacionado aí à formação da camada de ozônio? Ok, pessoal? Eu deixo para vocês também uma segunda questão aqui da Universidade Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul, ou seja, da PUC, que diz o seguinte: a associação entre plantas, leguminosas e bactérias do gênero Rhizóbio é um exemplo de mutualismo envolvendo membros de reinos distintos. Por tratar-se de um mutualismo, ambos os organismos são beneficiados. O papel das bactérias do gênero Rhizóbio, nessa ocasião, contribui significativamente para o ciclo global de qual componente químico? Do carbono, do nitrogênio, da água, do fósforo ou do enxofre? Pessoal, só para reforçar, existe uma coisa chamada de relações entre os seres vivos. As relações entre os seres vivos, elas podem ser de dois tipos, harmônica e desarmônica. Ambas as relações entre os seres vivos, harmônica e desarmônica, pode ser intraespecífica, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, ou interespecífica, entre indivíduos de espécies diferentes. As relações harmônicas, elas acontecem quando as duas espécies que se relacionam se beneficiam, ou quando apenas uma se beneficia sem causar danos à outra. E a relação desarmônica é quando apenas uma espécie ela tem benefício em detrimento a outra espécie, causando danos a outra. Então, nessa questão, só voltando aqui rapidinho, nessa questão, pessoal, fala sobre uma relação entre dois indivíduos de espécies diferentes, como, por exemplo, as bactérias do tipo Rhizóbio, que são bactérias nitrificantes, com leguminosas, que são vegetais.
Trata-se aí de uma relação harmônica ou desarmônica? Só uma curiosidade para que vocês possam refletir. E essa relação entre as bactérias, isóbio, e as leguminosas, ou seja, entre espécies diferentes, essa relação interespecífica, ela está relacionada a qual ciclo? Ao ciclo do carbono, ao ciclo do nitrogênio, ao ciclo da água, do fósforo ou do enxofre? A todos vocês, muitíssimo obrigado pela atenção. E por hoje é só!